Olá pessoal, eu sou Creuza Salvaterra, psicóloga, neuropsicóloga e vou falar aqui rapidinho para vocês sobre um material de reabilitação que é gratuito, muito legal, todo mundo tem em casa, então é super fácil e aí a gente vai conversar aqui sobre algumas ideias que eu tive para trabalhar e aí vocês de repente vão pensar, né, além disso que eu falei, o que mais que dá para trabalhar. Então vamos lá, como eu disse, é um material gratuito. O que que é? Bom, eu tenho um hábito, né, de guardar algumas coisas, por exemplo, algumas caixas, algumas tampas, assim, comecei a guardar, né, porque o meu perfume terminou, esse aqui, e eu pensei, nossa, tão bonitinho, vou jogar fora, né, tem que jogar. Mas aí eu guardei, e aí terminou um outro perfume, guardei também. Outro perfume eu guardei. E outro perfume, e além dos perfumes terminam também os amaciantes, terminam também os cremes, terminam ketchup, um tanto de coisa, né? Maionese. E aí as tampas vão acumulando, né? Se a gente começar a guardar, vai acumular. As rolhas, enfim, tem tampa aqui para trabalhar por muito tempo. E aí, gente, só uma parte, não sou acumuladora, guardei esse material porque eu ia trabalhar. Então, eu guardei aqui vários, fui juntando, até que de repente coloquei numa caixa de sapato e levei para trabalhar. Levei onde? Eu trabalhava com grupos de oficinas de memória, trabalhei por 4 anos e meio mais ou menos. Eram grupos de 10 pessoas, e a gente se reunia por 1h30, uma vez por semana. Eu tinha 2 grupos. E aí a gente ficava 5 meses, no ano seguinte a gente mudava a turma, né? Mudava os alunos. Inclusive hoje um aluno me ligou, me dando feedback, enfim, já tinha 3 anos mais ou menos que ele foi meu aluno. E ele hoje me ligou falando que estava com saudade e tudo. Então, os feedbacks geralmente eram bastante positivos, tá? E aí, esse material que eu tenho aqui, eu usei com esse pessoal. E assim, me deram feedbacks muito legais. O que que a gente fez? Bom, eu levei essa caixa e aí eu distribuí nas mesas, que poderia ser tanto individual como em grupo. E aí eu distribuí esse material e eles tinham uma apostila, né? Eu fiz uma apostila e pedi então que eles observassem e quantificassem. Por exemplo, quantas tampas azuis, essa é um pouco mais clara, mas eles vão separar quais as cores que tinham, todas as cores, e depois quantificar quantas tampas de cada cor. Depois eu pedi para quantificar, por exemplo, o tamanho, né? Tem tamanhos pequenininhos, vou pegar um bem pequenininho aqui, rapidinho. Esse é bem pequenininho e a maior tampa que eu tenho, que eu acho linda, que é essa aqui, ó. Acho linda essa tampa, só tem essa grande, bem grande. Bom, então, separar por cores, quantificar aí os tamanhos, a forma. Eu tenho uma quadrada só e tem cilíndrica, tem redonda, né? Tem vários formatos aqui. Pela marca, essa aqui tá escrito, né? Que é Danone, algumas tem como saber que marca que é. E aí o que que é interessante? A gente vai perguntando, além de quantificar ali, né? A gente pergunta, ó, nós temos tampa de refrigerante. Que refrigerante que vocês usam? Por que que vocês tomam tal refrigerante, né? O que que motivou essa escolha? Que perfume que vocês usam? Que situação importante do passado de vocês que vocês se lembram que vocês usaram um perfume especial ou o que foi marcante? Então a gente trabalha a memória autobiográfica, né? Questão do refrigerante, a gente trabalha a memória gustativa, a gente trabalha a memória olfativa. Delícia esse perfume. Então, memória olfativa, a gente trabalha memória operacional. Então, a gente pedia para as pessoas, para eles contarem quantas peças tinham,
para fazer subtração, de repente, ver quantas azuis que você tem, quantas vermelhas, faz a subtração, faz a multiplicação. Ou às vezes pegava um grupo, tinha uma quantidade, outro grupo tinha outra, a gente fazia ali para ver a subtração, para ver, né, como que aquele que tinha mais peças tinha quantas a mais. Então a gente trabalhava memória operacional. A gente trabalhava também, por exemplo, esse material aqui, né, material é plástico. A gente começava a perguntar como é que é feito o plástico? O que você sabe sobre o plástico? E aí o pessoal tinha curiosidade de pesquisar, alguns chutavam ali, a gente ia na internet, pelo celular, pesquisava como que é feita a rolha. E aí a gente, com essas perguntas, a gente ia instigando, assim, e aí as pessoas ficavam curiosas. E é muito interessante, bem bacana mesmo, assim. Tem uma tampa aqui, bem diferente, que eu tinha uma impressora que a gente mandava o cartucho para recarregar. Então o cartucho vinha aqui, ó, tem essa e tem essa. Então tudo isso é memória. Hoje eu uso outra impressora, não é mais assim. Esse aqui que vinha esse. Então tudo isso é memória, né? Quando foi que eu tomei esse vinho? Com quem que eu tomei esse vinho? Então tem várias oportunidades, várias possibilidades da gente estar trabalhando usando o material que a gente descarta todos os dias, todos os dias. Então não é preciso muito tempo para a gente juntar esse material. Então é um material gratuito, riquíssimo, dá para explorar muito mais do que eu falei aqui, né? Dá para pensar, por exemplo, esse vinho aqui é de onde? Então dá para a gente pensar em termos de lugar. A Danone, que é a marca que está aqui, onde que fica a sede, né, da Danone? Onde que fica, isso aqui é um creme de cabelo, Pantene parece. Onde que fica a sede da Pantene? Onde que fica o Boticário? Então dá para a gente trabalhar assim, bastante coisa. Dá pra gente gastar vários encontros. Eu geralmente gastava um encontro só com cada turma, porque eu gosto bastante de variar. Então, uma semana eu trabalhava isso, já explorava tudo, e na semana seguinte eu já levava outro material, já criava outra coisa, enfim. Mas é possível trabalhar, eu faria assim, né? Se eu fosse voltar com o material, eu trabalharia hoje, por exemplo. No próximo encontro eu trabalharia uma outra coisa e depois de um tempo eu voltaria com as tampas para trabalhar outras coisas. Por quê? Não dá para trabalhar tudo que eu falei com vocês aqui em 1h30. Porque geralmente, assim, 10 pessoas, todo mundo gosta de participar, né? Geralmente são bastante participativos. A gente pode pedir para formar frases com isso aqui, a gente pode pedir para criar histórias. A gente pode, por exemplo, pega uma peça e começa a criar uma história, fala uma frase, o outro precisa emendar, né, criar, continuar aquela história usando uma outra peça. Então a gente passaria por todos eles. Outra coisa também que seria memorizar, a gente poderia mostrar algumas tampas, ó, essa tampa é do creme de cabelo, essa tampa é de perfume, essa tampa é de amaciante, e mostrar algumas peças, depois guardar e pedir que todos eles se lembrassem quais as peças que eu teria apresentado ali. Então, percebem a quantidade de possibilidades que a gente tem com um material que é gratuito, que todos nós temos em casa e no consultório, né? A gente descarta esse material e tá acessível aí pra gente. E é interessante porque isso faz parte do dia a dia de todos nós. Todos nós usamos, quase todos nós usamos amaciante, por exemplo, né? Um usa uma marca, outro usa outra marca. Dá para explorar no sentido de que marca você usa e aí todos participando, né? Dá para pensar em quantidade, você usa um copo, 2 copos, enfim, dá para trabalhar bastante aí e as pessoas gostam. Por quê? Porque isso faz parte do dia a dia delas. Então é muito bacana. Vai aí a minha sugestão
E aí eu peço o seguinte, se você pensou alguma outra coisa para trabalhar com isso, que eu não falei, coloca a sua sugestão, né? Vamos trocar figurinha, eu acho que isso é muito gratificante. Assim como eu tenho algumas ideias, você que está ouvindo também, que está assistindo, tem outras ideias, e juntos a gente pode fazer um trabalho muito bacana. Estimulação cognitiva, né, gente? Um abraço!